E o Vasco terminou a partida somando ao todo contra Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Juventude o número de 80 finalizações sofridas e 10 gols em 4 partidas. Então assim, galera, uma coisa é você entender o tempo. Eu acho que os técnicos, de forma geral, quando eles chegam, eles precisam de tempo. Ao mesmo tempo, quando o técnico realmente ele tem uma qualidade, ele consegue ter uma ideia de jogo bem implantada, quando o técnico ele chega para dar aquele choque de realidade, que é o tal do fator surpresa, que muita gente justifica para poder trocar de técnico, você percebe alguns conceitos. Você percebe algumas jogadas diferentes, uma forma diferente do time jogar. Ah, o Vasco jogava de uma forma. Não, agora o Vasco não tem forma. O Vasco é um time completamente desfigurado. O Vasco tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro. O Vasco é um time que não tem criatividade nenhuma. Você usa um 4-3-3 onde os seus pontas não conseguem, em momento algum, tabelar com o seu atacante. Onde não tem um meio-campo de qualidade para conseguir achar um passe mais vertical para o ponta, ou conseguir achar o centroavante fazendo facão, ou o próprio meia conseguir finalizar. E onde a gente chega com isso tudo? O Vasco cometeu um grave erro ao demitir o técnico Ramon Dias e o Emiliano Dias, num erro feito pelo CEO Lúcio Barbosa, que é um incompetente, e que foi também, pasmem, um dos responsáveis por escolher Álvaro Pacheco. Porque, para quem não se lembra, Álvaro Pacheco foi escolhido pela 777, pela gestão anterior que estava no Vasco da Gama. E repito, isso tudo é culpa do Álvaro Pacheco? Eu acho que não. Não dá pra gente, de forma alguma, tirar a responsabilidade desse grupo de jogadores. Não tem como. O Léo é capitão do Vasco, gente. O Rossi está sendo titular. O Galdames anda em campo. O Michael, coitado, num time bagunçado, fica mais exposto ainda. Aí todas as falhas, a questão da idade, tudo pesa. Bola aérea. O time do Vasco é uma várzea, cara. É uma várzea. O time não consegue trocar passe. E isso tudo tem a ver com a montagem do elenco feita lá no início da temporada por um diretor que simplesmente cagou e andou pro Vasco. Cagou e andou pro Vasco. Não fazia questão nenhuma de mostrar algum tipo de querência, de melhora pra esse elenco. Muito pelo contrário. A gente tá falando aqui de um time que gastou 140 milhões, 150 milhões de reais pra montar um time. Mais de 300 se somar com o ano passado. Tá? Então, cara, o fato é o seguinte. Se o Vasco não acordar, o Vasco vai cair. Então, cara, eu me sinto muito tranquilo, assim. Não pelo Vasco, porque eu tô desesperado, mas eu me sinto muito tranquilo de falar o que eu venho falando aqui há mais de um mês. Eu não espero nada do Vasco. Nada. Em nenhum jogo. Absolutamente nada. O Vasco é um time que não tem nada. O Vasco é um time que toma gol todo jogo com uma facilidade imensa. É uma equipe que não tem nenhuma associação ofensiva. Tá? E é simples. Quem viu minha live aqui na última, eu fiz uma exposição da tabela aqui, ó. Eu vou fazer de novo. Vou abrir a tabela pra vocês aqui. Eu falei, galera, ó, é simples, tá? Se o Vasco continuar dessa maneira, o Vasco vai cair. E talvez vai ser a queda mais previsível de todas. Deixa eu dar esse recado aqui da Simples Reserva. Deixa o seu like. Pega esse recado aí da Simples Reserva. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples.
É roupa de qualidade sem preço astronômico. Pra mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Então tá aí, lá na Simples Reserva você tem 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Tá vendo esse QR Code aqui, ó, que aparece aqui toda hora na live? É só você apontar sua câmera e lá na Simples Reserva, no site, você escolhe sua roupa, fica bonitão, fica bem trajado e ainda ganha 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Se você não conseguir apontar sua câmera do QR Code, o link tá aqui na descrição da Simples Reserva, beleza? Olha aqui, ó. Vou explicar novamente a situação do Vasco. O quão grave é. Tá? Dá um F5 aqui. Vamos lá. O Vasco tá em 16º aqui, correto? Aí você tem um Grêmio com 8 jogos. Ou seja, o Grêmio tem 2 jogos a mais, tá? Um Fluminense que tá perdendo, inclusive, pro Cruzeiro. A gente tá assistindo aí. Mas o Fluminense todo combalido, todo desfalcado. O Fluminense tá jogando agora com mais de 8 desfalques. Mais de 9 desfalques. Eu já falei isso aqui, eu não acredito nem por um segundo que o Fluminense vai manter aqui a sua campanha no Campeonato Brasileiro de um time rebaixado. Porque o elenco do Fluminense tem muito mais recursos, muito mais, nem se compare, não só por isso foi campeão da Libertadores, para sair dessa situação. E o que me preocupa mais ainda, além de tudo isso que eu falei, é que, por exemplo, o Criciúma, que teoricamente é um time que vai brigar com o Vasco na questão da zona do rebaixamento, tem 9 pontos em 8 jogos. O Criciúma conseguiu uma virada sensacional hoje contra o Atlético Goianiense dentro de casa. Fora de casa, perdão. Fora de casa. O Cuiabá, cara, que é outro time que teoricamente iria brigar com o Vasco pela zona de rebaixamento, conseguiu emplacar 2 vitórias seguidas, 6 pontos. Aí o Cuiabá tá com 10 pontos. 10. Tá? Do nada, o Cuiabá era o último. Era disparadamente o pior time do campeonato. Do nada ele conseguiu fazer 10 pontos. E já tem, inclusive, um saldo melhor de gols do que o Vasco. Olha como a campanha do Vasco é uma vergonha, cara. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. O Vasco tem um saldo de menos 14. Nenhum time do Campeonato Brasileiro tem um saldo perto de 2 dígitos. O Vasco já passou 2 dígitos. Já passou. E aí quando você olha para o restante do campeonato, como eu falei aqui, eu não acreditava que o Vasco ia ganhar do Cruzeiro. Eu não acreditava que o Vasco ia ganhar do Juventude. E eu não acredito que o Vasco vai ganhar do São Paulo em São Januário se continuar com essa mesma comissão técnica e com os mesmos jogadores. Tá? Tem que torcer muito pro Verratti voltar. Tem que torcer muito pro Paio voltar nesse jogo. Muito, mas muito. Tem que torcer muito. Perfeito? E pra torcida, se você não der um recado, como a gente falou aqui, se você não der um recado pra torcida de que não dá mais, com tudo isso que eu falei aqui, a torcida vai pra São Januário pra fazer protesto. E com toda a razão. Com toda a razão. E aí você vai pegar o São Paulo dentro de São Januário, um jogo perfeito pra você ter uma virada de chave assim. Não que o São Paulo seja fraco, muito pelo contrário, o São Paulo é muito melhor do que o Vasco. Mas é um jogo perfeito pra você ter a sinergia da torcida junto com o time. Sabe o que vai acontecer se não tiver uma mudança drástica no Vasco da Gama e o Vasco não conseguir ganhar o São Paulo? A mesma coisa que aconteceu contra o Goiás no ano passado. Tragédia. Simples. Tragédia. Qualquer pessoa que conhece minimamente o Vasco da Gama sabe que isso vai acontecer.
Aí você continua olhando a tabela. Vou até tirar aqui a borda. Você continua olhando a tabela. Aí o Vasco pega o Bahia fora de casa. É o Bahia aqui, ó, que tá no G4. Derrota. Aí pega o Botafogo. O Botafogo que é o líder do campeonato. Derrota. Aí pega o Fortaleza, que acabou de ganhar do São Paulo, inclusive, e já tá aqui, ó. Com 9 jogos e 13 pontos. São 6 pontos de distância pro Vasco e um jogo a menos. O Fortaleza é o 12º colocado do campeonato. E o 12º colocado tem um jogo a menos e 6 pontos a mais do que o Vasco. Aí continua. Vasco e Inter. Derrota. Vasco e Corinthians. Porra. É briga direta. Confronto direto. E a gente sabe que não tem maior freguesia do Vasco do que o Corinthians em São Januário. Vasco e Atlético Goianiense, confronto direto, fora de casa. Não vejo o Vasco ganhando. Galo e Vasco, fora de casa. Não vejo o Vasco ganhando. Vasco e Cuiabá em casa. Confronto direto. E aí? Mas pra muitos... Pra muitos... Pedrosa fritou. Pedrosa é viúva. Pedrosa não sei o que. Cara, essa postura que eu tô tendo aqui agora, de deixar claras as situações, eu fiz isso uma vez, em todo o tempo que eu cubro o Vasco da Gama. E foi quando o Mauricinho assumiu o Vasco da Gama, na Série B do Campeonato Brasileiro, num movimento completamente patético do antigo diretor Carlos Brasil, que inclusive já admitiu esse erro em podcast. E desde o primeiro momento, eu falei, o Vasco está cometendo um grande erro. O Vasco não é escola para treinador. O Vasco, se o Mauricinho tivesse continuado naquele ano ali, o Vasco teria ficado na Série B de novo. E o que eu vou falar pra vocês é muito claro. Eu lamento muito. Muito. Mas se o Vasco continuar com o Álvaro Pacheco, o Vasco vai cair. Eu tô há mais de uma semana falando que o Álvaro Pacheco não tem 5, 10 jogos pra poder se adaptar ao futebol brasileiro. Pra poder se adaptar ao elenco do Vasco da Gama. Pedrinho, se você não demitir o Álvaro Pacheco, o Vasco vai cair. Porque a gente entende que o time é ruim, porque a gente entende que os jogadores estão completamente desorganizados e que a responsabilidade é deles também. Mas o Vasco precisa da mesma coisa que aconteceu no ano passado. E agora o Vasco tem uma oportunidade de conseguir fazer a coisa certa antes. Sem o desespero que foi no ano passado. Se não for agora, o Vasco está rebaixado e vai jogar a sua 6ª Série B na história.